irmãos, uma palavra, não texto da morte de Jesus ou da sua ressurreição, mas claramente algo que é uma consequência lógica de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado, que é o fato de nós, como igreja, seguirmos aquilo que Jesus começou. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Como eu gosto sempre de dizer, morrer na cruz, ressuscitar para nos salvar somente Ele. Mas existe algo do qual Jesus compartilhou com a sua igreja. É interessante isso, porque Jesus, Ele é Senhor do mundo todo. Aliás, a gente tem aquela visão equivocada de quem não é crente, não é, de certa forma, vamos dizer assim, não está sob o domínio do Senhor. Está sim, o mundo inteiro, o Senhor é Senhor do mundo inteiro. Os não crentes, os que não servem a Jesus, apenas não sabem disso. E é claro que estão condenados eternamente, porque servir ao Senhor é também passar da morte para a vida. Mas Ele é Senhor de tudo, de todo o universo. Não há um canto, não há um centímetro nesse universo que o Senhor não diga é meu, ou seja, tudo pertence a Ele. Porém, coube ao Senhor revelar a igreja e fazer da igreja um instrumento para mostrar ao mundo a glória dEle e o poder dEle. Não é isso? A palavra diz que a igreja, ela é aquela que demonstra a multiforme graça do Senhor, a multiforme sabedoria. Ela é demonstrada pela igreja. E olha só, de alguma maneira, parece que Jesus resolveu colar o nome dele à igreja. Eu sei que colar é uma palavra estranha, mas ele resolveu colocar o nome dele na igreja. Por exemplo, a palavra diz que Cristo é o cabeça do qual a igreja é o corpo. Portanto, nós estamos unidos a Cristo. E de alguma maneira, irmãos, até um tanto quanto estranha, quando nós damos mau testemunho, o nome de Cristo é desonrado. Você certamente já percebeu isso. Não que o nome de Cristo é menor, que Deus não seja santo, mas é uma maneira de desonrar o nome dele, não dar testemunho. Em vários textos na Bíblia é dito para que as pessoas ajam de tal e tal maneira, por exemplo, os maridos, as esposas, os servos, os senhores, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Olha que coisa interessante. Então Jesus resolveu colar o nome dele à igreja de alguma maneira que nos é assim, até mais digna do que merecemos. E aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Nós que carregamos o nome de Jesus, Ele pode usar quem Ele quiser, irmãos. Ele usou a mula de Balaão, e como diz o pastor Gentil brincando, né? Se com uma queixada de jumento Deus fez o que fez, imagina com o jumento inteiro, né? Deus pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele usou Nabucodonosor, um rei ímpio, Ele usou Ciro, o rei da Pérsia, porém, todos esses foram usados sem querer. Eles não sabiam e eles não tinham entendimento de que estavam sendo usados por Deus. A igreja não. A igreja sabe que é serva do Senhor e que é usada por Ele. Portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Num texto base, nós iremos para vários outros, de Mateus 5, versos 14 a 16. E o tema de hoje é: assim brilha a vossa luz. Assim brilha a vossa luz, porque é o que está no texto de Mateus. E nós vamos ver 5 maneiras bíblicas de que a luz da igreja, ou a luz de Jesus, brilha através da igreja. Como? Claro, eu acho que todas elas você vai perceber que são óbvias, mas algumas delas nós não lembramos e são tão importantes. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Olha o que a igreja faz. Ela faz as boas obras para que o nome do Pai seja glorificado. É interessante essas duas metáforas que Jesus usa sobre a luz. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Qual era a cidade edificada sobre um monte? Era Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sobre um monte. E Jesus está dizendo agora que os discípulos são uma espécie de nova Jerusalém. Não aquela celeste, né? Mas um novo povo escolhido de Deus. Não mais o Jerusalém terreno. Agora nós somos essa cidade edificada sobre um monte. E ele também disse: você não acende uma vela e coloca debaixo da cama, debaixo de um local que vai se esconder. Eu gosto de dizer que quando você constrói uma casa, essa talvez seja uma ilustração mais propícia para nós, você não coloca o ponto de luz
embaixo dos bancos. Imagina se cada ponto de luz aqui, a gente pensasse, olha, o banco vai ficar aqui, então a luz vai ficar aqui embaixo. A gente estaria numa escuridão, vendo só um pouco de luz assim, refletindo por baixo da gente, não faria sentido. A luz, ela fica em cima, ela é demonstrada a todos. E assim brilha a nossa luz, resplandecendo o que Jesus fez. Mas como que a gente faz isso, irmãos? 5 maneiras da igreja testemunhar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Como que a gente compartilha isso? Primeiro, pela pregação do Evangelho. É óbvio, a pregação do Evangelho é algo transformador. Nós somos chamados a compartilhar aquilo que Jesus fez. Nos é dado o que a palavra chama de ministério da reconciliação. E todos nós precisamos compartilhar o Evangelho. Aliás, Jesus, em Mateus 28, deixa muito claro isso naquilo que conhecemos como a grande comissão. É o tema mais usado para missões, mas deve ser um tema muito propício para a igreja também, em que Jesus fala que toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o Evangelho é óbvio, mas tem que ser dito, é a primeira maneira da luz de Jesus ser resplandecida. Irmãos, é óbvio, mas tem sempre que ser dito, porque facilmente a gente se esquece. Na verdade, está aí ó, a grande comissão na nossa tela. A gente sempre se esquece de pregar o Evangelho. E nada do que eu falar depois será tão importante quanto isso, quanto pregar o Evangelho de Jesus, quanto falar do Evangelho. A pregação do Evangelho é algo transformadora. Paulo une o pregar o Evangelho com o se tornar nova criatura. Por exemplo, nós lemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus em Romanos. Em 2 Coríntios 5, aquele texto que eu gosto muito, 17, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, escolhas velhas já passaram e tudo se fez novo. Foi só uma parada aqui para a moto passar, fazer uma parte dramática para a gente continuar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas como que Paulo constrói isso tudo? Coloca o 14 para a gente, fazendo favor. A gente vai ler o 14 e o 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é o Evangelho sendo pregado. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E culmina no 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Percebe? É o Evangelho que é transformador. É a pregação do Evangelho, de que o amor de Cristo nos constrange, de que Ele morreu por nós, que transforma. Irmãos, nós estamos num momento especial. É um dos únicos momentos do ano que o mundo para ouvir o que a igreja tem para dizer. É um dos únicos momentos do ano em que líderes cristãos, sejam pastores, padres, né, mas líderes cristãos, são chamados para ir em escolas, são chamados para ir em ambientes de empresas, para falar de alguma coisa da Páscoa. É o momento que o mundo está ouvindo o quê? Eles não sabem, né? Mas o Evangelho. Eles não têm ideia de que é isso, que é transformador. Mas é esse Evangelho que transforma. Porque quem está em Cristo é nova criatura. É o Evangelho que continua a transformação, que renova a mente. Romanos 12, verso 2, coloca para nós aí, fazendo favor, Romanos 12, 2. Da renovação da nossa mente. Vamos lá. Isso aí. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É o Evangelho que faz isso, que renova a nossa mente. Outra coisa que pregar o Evangelho faz com que a gente aprenda a viver de um jeito correto. Tem a ver com a renovação da mente, mas tem a ver com a vida correta também. Lá em Tito 2,11, eu gosto da junção de Tito 2,11 e 12. Perceba aí o que Tito 2,11 fala. Que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Aí nós lemos esse texto do 11 e nós dizemos, aleluia, glória a Deus, a graça se manifestou salvadora. Mas veja o 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Sabe o que? Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é a graça de Deus revelada para salvar todos os homens, mas nós somos salvos. E é o que Ele faz? Ele nos ensina a renunciar às impiedades e concupiscências mundanas. A igreja resplandece a luz de Jesus quando ela prega o Evangelho, quando ela prega que Jesus morreu na cruz e que somente este é o caminho para a salvação. Nós somos de uma sociedade que diz que todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso, ou desta forma ou de alguma outra maneira. Ou de uma maneira assim,
Não fique tentando colocar Jesus nos outros aí. Se o camarada serve qualquer Deus, pelo menos a religião está fazendo bem para ele, você já deve ter ouvido isso. Mas nós somos chamados a pregar o Evangelho. É assim que resplandece a luz da igreja, pregando o Evangelho. Que eu e você, e essa é a parte mais importante, por isso que é importante frisar, que eu e você a gente possa orar para que Deus nos dê capacidade de ter aberturas, portas abertas para pregar o Evangelho, porque é isso que transforma de verdade, é isso que transforma as sociedades. É assim que a sociedade vai sendo transformada, quando ela conhece Jesus. Não é quando ela conhece alguma coisa vagamente lá, de algum Deus dos crentes, não. Quando ela entende que Jesus morreu na cruz, para perdão dos pecados, e é assim que o mundo é transformado. A segunda coisa, diretamente conectada, tá? Pregar o Evangelho, é fazer boas obras. É óbvio, mas também tem que ser dito. Mateus 5 fala aqui, olha, as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a luz de Jesus resplandece sobre a igreja, quando a igreja faz boas obras. Irmãos, e aqui tem um detalhe, que é bastante importante de dizer. Tem muitos que acham que é uma briga, que é uma exclusão entre pregar o Evangelho e fazer boas obras. Tanto é que há uma parte de alguns, vamos dizer assim, pregadores ou até teólogos, que acham que nós só devemos pregar o Evangelho. Boas obras, esse mundo está perdido mesmo, deixa o mundo lá, a gente só prega o Evangelho. E há uma outra parte que acha que não, que primeiro você tem que fazer muitas boas obras, até que você comece a pregar o Evangelho. Mas a Bíblia nunca desassociou uma coisa da outra. A igreja, ela prega o Evangelho, mas ela também ajuda os outros, ela também faz boas obras, naquilo que é possível. Claro que a gente não vai acabar com a pobreza do mundo, a gente não vai acabar com todas as mazelas, mas a gente pode abençoar pessoas. É a partir disso que nós andamos, abençoar pessoas. Tito, no capítulo 3, verso 8, fala que a gente tem que aprender a aplicar-se às boas obras. Olha que coisa interessante. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Percebe? Se nós cremos em Deus, uma conexão direta é aplicar-se às boas obras. Eu vou citar só mais um texto que você já conhece bem, Efésios 2:10, perdão. No 8 e o 9 fala que pela graça sois salvos por meio da fé, e o resultado direto disso, pode botar no 10, é que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O resultado de você ouvir o Evangelho e ser salvo é fazer boas obras. E até aí tudo bem, né, irmãos? Tudo bem assim, é um grande desafio. A igreja será uma igreja relevante, transformadora na sociedade, quando ela, a princípio, pelo menos começar unindo essas duas coisas, pregar o Evangelho e viver boas obras, naquilo que nos cabe, naquilo que nos é possível, seja de maneira individual, seja comunitária, como igreja, a quem nós podemos abençoar, então nós vamos lá e abençoamos. Isso se fará com que a nossa luz, vamos dizer assim, ou melhor, a luz de Jesus brilhe mais forte através de nós. E aí eu espero que Deus já comece a nos incomodar, para que a gente pregue o Evangelho para alguém, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, mas para que também a gente trabalhe em boas obras de alguma maneira, para que a luz de Jesus resplandeça e o nosso Pai seja glorificado. Mas existe mais maneiras da luz de Jesus ser resplandecida na igreja? Eu encontrei pelo menos mais 3, e certamente há outras, né? Qual é a terceira? A nossa, vamos dizer assim, o nosso testemunho brilha na sociedade através, primeiro eu falei, pregação do Evangelho, depois boas obras, e a terceira é através da união. João 17, 21. Olha a oração de Jesus. Jesus está orando pelos discípulos, e Ele ora por nós também nesse sentido, para que as pessoas creiam nele. E olha que oração fantástica, irmãos, olha que texto fantástico. Para que todos sejam um. Eu vou ler o 20 também, para que a gente perceba o contexto. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está orando por nós. Jesus também está orando pela Igreja Batista Alvorada, porque pela palavra do Senhor nós cremos nele. E agora o 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você percebe esse final? Para que o mundo creia que tu me enviaste, isso é claramente a luz de Jesus resplandecida no mundo. Como que o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus?
pela pregação do Evangelho, por uma igreja que faz boas obras. Mas, irmãos, tem muitas instituições por aí que também fazem boas obras. Qual é o nosso diferencial? É o Evangelho, mas também é o Evangelho em nossos corações. Eu diria que a pregação é o Evangelho nos nossos lábios, as boas obras é o Evangelho nas nossas mãos, e a união, a unidade, é o Evangelho em nossos corações. E quando a gente fala de união, é claro que é a ideia de que ela se traduz em um testemunho, de que as pessoas vejam este ambiente agradável e amoroso, esse ambiente de crescimento, a ponto de que, com esta união, a gente testemunha de Jesus. É claro que quando a gente fala em união, faz parte dela várias outras coisas, das quais aqui seria muito tempo falando, mas aquilo que a Bíblia chama de mutualidades, já ouviu falar disso? Orai uns pelos outros, amai uns aos outros, edificai uns aos outros, isso é mutualidade, né? Um ao outro. Essas mutualidades são para costurar união em nós, para construir um só coração. Paulo ora pela igreja para que eles sejam unidos em amor. Isso tem a ver com unidade, união. A paz constrói união e a paz faz parte da igreja. O perdão, quantas coisas dentro da igreja para que haja unidade. E eu tenho aqui o testemunho que eu contei também. Os irmãos, alguns vão achar até repetitivo, mas eu acho esse testemunho maravilhoso do começo da igreja. Logo que a igreja começou, um pouco depois do Novo Testamento ser escrito, talvez uns 50, 100 anos depois, então não está na Bíblia, tá? Mas é uma história que aconteceu com a igreja já no início dela. Os cristãos chegaram no Egito, e lá no Egito diz o Eusébio de Cesareia, que é um escritor sobre a igreja primitiva, como se diz. Lá no Egito, não se tinha o nome dos seguidores de Jesus, não tinha placa de cristão, não tinha placa de batista ou de qualquer outro, né? Eram seguidores daquele nazareno e não tinha um nome para esse grupo. É claro que lá em Antioquia foram chamados de cristãos. E aí, é mais engraçado ainda, eu acho isso engraçado, porque os cristãos não deram um nome para eles mesmos. A gente está reunindo aqui, então você chama a gente disso, disso, disso. Não, eles começaram a pregar Jesus e começaram a se reunir nas casas. E as pessoas ao redor olharam para os cristãos e deram um nome para eles. Repararam o modo como eles viviam e deram nomes. Talvez você lembre do nome que deram para eles. O nome é terapeutas. Os homens eram terapeutas, as mulheres terapeutisas. Que a palavra não é o terapeuta que é o profissional hoje em dia, mas tem a ver com cura. Terapia no grego é cura. Então, o terapeuta são aqueles que curam. Sabe por quê, irmãos? Eles olhavam para a igreja e viam, olha, eles cuidam das viúvas deles. Os órfãos deles não ficam desassistidos. Quando tem um doente, eles vão lá e ficam lá, passam óleo sobre ele, cuidam dele, e o doente daquele povo se recupera mais rápido que os nossos doentes. Esse povo é terapeuta. Esse povo cura a si mesmo. Irmãos, é a unidade resplandecendo a luz de Jesus. É claro que a gente não vai fazer coisas que hoje em dia já temos hospitais para fazer, que nós já temos instituições para fazer, mas a união continua testemunhando sobre este mundo. Quando a igreja é unida, a oração de Jesus está se cumprindo, para que o mundo crê que tu me enviaste. Tem gente que não crê na igreja, não crê em Jesus, perdão, mas quando olha para uma igreja unida, ele testemunha, alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí, porque não dá para não dizer que não tenha. Bom, vamos para frente. Qual é a quarta coisa? Já que a terceira é a união. A quarta coisa que faz a nossa luz, ou a luz de Jesus resplandecer, é não murmurar. Gente, isso é incrível. Veja lá em Filipenses, capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. E aí você vai perceber que Paulo está falando, o verso 14, fazei todas as coisas sem murmuração. E o verso 15 é uma consequência direta. Para quê? Então, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, né? Ou seja, sem briga, sem rixa e sem murmuração. E o verso 15 é diretamente ligado a isso. Para quê? Para o quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual o quê? Resplandeceis como astros no mundo, como luz. Você percebe, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses que quando a gente não murmura, quando a gente não cria contenda, que tem a ver com união também, mas tem a ver também com murmurar com Deus, nós resplandecemos como astros no mundo. Gente bendizente e não maldizente.
gente grata e não gente murmuradora, gente de coração cheio, não de coração vazio, gente de alma grande, não de alma pequena, seja lá como você chame isso, gente boa, gente agradável, gente amável, se torna testemunho da luz de Jesus. Gente ranzinza não testemunha da luz de Jesus. E tem crente que parece que gosta de murmurar, não é verdade? Você já conhece certamente, não faz parte de nenhum de nós aqui a murmuração, é de algum outro que a gente conheceu há muito tempo, mas talvez, né, você já tenha conhecido alguém que gosta de murmurar. A ideia é que o cuidado com a língua faz a diferença, o cuidado com o modo como a gente trata a nossa língua e como o nosso coração está alegre ou azedo, transformará o nosso testemunho. Que coisa fantástica, né? Não murmurar faz resplandecer a luz de Jesus. Eu leio só mais um texto sobre isso, que está lá em Colossenses, no capítulo 4, os versos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Se antes eu estava falando do não murmurar como algo negativo, murmurar é algo ruim. Qual que é o lado correto disso? É ter uma palavra agradável. E eu gosto desse texto porque ele fala temperada com sal. Sabe o que é temperado com sal? Sal não é aquilo que você coloca de mais nem de menos. Qualquer irmão ou irmã que cozinha sabe disso. Você certamente já fez uma comida com pouco sal, ficou ruim. Mas você talvez, ou certamente já fez comida com muito sal, ficou pior ainda, né? Porque o temperar com sal tem a ver com o equilíbrio. E a nossa palavra tem que ser assim, temperada com sal. Não murmurante e não aquele crente exaustivo. Não gente que sufoca os outros, mas também não gente que fica sendo arrogante ou azedo para com os outros. A nossa palavra, diz o testemunho bíblico, seja temperada com sal, agradável. Portanto, não murmurar ou ter uma palavra agradável faz a nossa luz resplandecer sobre as trevas. Olha que bênção, irmãos. Não é assim? Agora pense na sua vida. Como é agradável ter um vizinho bendizente, amoroso, legal, gente boa. Como é agradável ter um parente bom. Como é agradável conviver com alguém que é alegre, que tem a palavra temperada com sal. Como é bom caminhar com alguém que você não precisa pisar em ovos, não é verdade? Agora imagine se todo crente fosse assim. A nossa luz resplandeceria no mundo como luzeiros, como astros neste mundo. E é para isso que você foi chamado também. Não para ser um murmurador, mas para ser alguém agradável. Olha que bênção. E a última coisa, essa eu também acho que é surpreendente, tal como essa da palavra. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Olha o que diz: procureis viver quietos. Aqui não tem a ver com falar necessariamente, tá? Tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Agora, Paulo não está dizendo que vai ser uma transformação esplendorosa sobre os outros, ele não está falando aqui de uma grande transformação, mas está falando de andar honestamente para com quem está de fora. O que ele está dizendo? Procureis viver quieto, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. A quinta coisa que faz a nossa luz resplandecer, irmãos, é a gente ser gente trabalhadora, gente honesta, gente correta. Na igreja dos Tessalonicenses, inclusive, teve uma coisa muito engraçada, chega a ser engraçado, tá? Paulo escreve essa primeira carta de Tessalonicenses e ele diz que Jesus já está voltando. Assim como todos nós crentes temos que ter essa esperança, olha, o Senhor está voltando. No momento, no abrir e fechar de olhos, né, virá o Senhor como um ladrão da noite. Ou seja, é aquela palavra que Jesus vai voltar. Quando os Tessalonicenses recebem essa carta, tem alguns irmãos, diz Paulo, que começam a andar desordenadamente. Sabe o que eles fazem? Jesus está voltando, eu vou deixar o meu emprego. Acontece isso mesmo. Eu vou deixar meu emprego e agora eu vou viver às custas dos outros. E aconteceu naquela igreja, tanto é que na segunda epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita 1 ou 2 anos depois, uns 3 anos no máximo depois, Paulo tem que dizer assim, olha, eu mando para vocês, eu mando, não é talvez não, que quem não trabalhar não coma. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, teve gente que ouviu essa promessa de Jesus está voltando e começou a viver desordenadamente, às custas dos outros. Então, volte a trabalhar. Olha que interessante.
O que eu quero frisar aqui? Que a igreja de Jesus é feita de gente responsável, gente trabalhadora, gente que cumpre aquilo que fala, gente que toma compromissos e cumpre. Paulo está dizendo: vivam quietos, tratem dos vossos próprios negócios e não dos negócios alheios, cuidem das vossas vidas. Mas isso também, irmãos, fará com que a gente ande honestamente para com os que estão de fora. A Bíblia sempre repreende o mexeriqueiro, o curioso, o fofoqueiro, o que se coloca na briga dos outros, o que começa a se meter na vida dos outros, como a gente diz no bom português, onde não é chamado. Trabalhar, ser honesto, ser responsável, resplandece a luz de Jesus. Tanto é que você já deve ter ouvido o testemunho de alguém dizendo: fulano lá é crente, o fulano paga as contas em dia. Você já deve ter ouvido isso, né? Fulano é um servo de Deus, aquele homem ele paga. E se ele não conseguir pagar, ele ainda vem aqui explicar para nós por quê que ele não conseguiu e vem pedir perdão ainda. Olha que benção. Mas certamente você já ouviu o testemunho contrário, né? Ó, aquele lá é crente, mas aquele lá não paga ninguém. Você já ouviu essa? Ah, irmãos, olha que vergonhoso, né? Trabalhar, ser responsável, ser honesto, resplandece a nossa luz diante do Senhor. Você percebe? É talvez como algo gradual, mas tudo unido. Eu preciso pregar o Evangelho, essa é a parte mais importante, lembra? Foi ali que a gente começou. Mas se eu não sou alguém responsável e honesto, como que a minha vida vai condizer com a pregação do Evangelho? Se nós como igreja não somos unidos, como o mundo vai crer que o Pai enviou Jesus? Né? Se eu vivo em murmuração e tenho um coração azedo, como eu vou compartilhar da alegria de Jesus? Tudo isso junto, e certamente muito mais outras coisas das quais eu não percebi nas Escrituras, porque a Escritura é muito mais profunda. Isso tudo faz com que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Eu vou ler novamente para você as 5 coisas que eu percebi nas Escrituras e que você possa aplicar isso ao seu coração e à sua vida. Pregar o Evangelho, fazer boas obras, viver em união, não murmurar ou ser agradável, né? E trabalhar, ser responsável, ser honesto nesse sentido com a sua vida. Que eu e você possamos ser assim, gente que testemunha do Evangelho de Jesus, com a vida, com o coração, com as palavras, com as ações, com todos os recursos que temos, porque assim irá brilhar a luz de Jesus diante dos homens e o nosso Pai será glorificado. Amém? Quero orar com você então, colocar a sua e a minha vida diante do Senhor, e novamente nessa perspectiva de missionários, de gente que vai brilhar a luz de Jesus lá fora. Que Deus nos dê ousadia, intrepidez, coragem, honestidade, responsabilidade, união, para que o testemunho de Jesus chegue até os outros, iluminado através das nossas vidas. Deus de amor, obrigado, Pai, por cada irmão que está aqui, porque nós podemos falar com o Senhor e podemos ter este chamado mais digno do que merecemos, de levar, de carregar de alguma maneira o nome de Jesus conosco, a tal ponto de que nós somos esse corpo do qual Jesus é a cabeça. Nós testemunhamos para o mundo algo do qual não merecemos testemunhar, que é levar o nome de Jesus. Mas Deus, queremos que a sua luz resplandeça sobre os homens. Somos uma cidade edificada sobre um monte, não podemos nos esconder, não é possível, aliás. Nos ajuda, portanto, Senhor, a pregar o Evangelho, nos ajuda a fazer boas obras àqueles que necessitam, nos ajuda como igreja, como comunidade, viver em união, nos ajuda, Senhor, a ter uma palavra agradável, não maldizentes, não murmuradores, mas gente temperada com sal, que sabe responder bem, amavelmente e de uma maneira sábia às necessidades que vêm ao nosso redor. Também nos ajuda a ser responsáveis, honestos, trabalhando, lidando com os outros, seja o que vier às nossas mãos, para que a luz do Senhor resplandeça sobre os homens. Que não seja eu, nem ninguém aqui, Senhor, um motivo de tropeço para outras pessoas, ou de escândalo para o Teu Evangelho, mas que sejamos sim o contrário, motivo de o Pai ser glorificado, motivo de que o mundo creia que o Pai enviou o Filho, motivo, Senhor, de pessoas ouvindo e abrindo o coração para conhecer o Teu Evangelho. Oramos